Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Números. Números, Antigo Testamento. Abram suas Bíblias em Números. Antigo Testamento, capítulo 14. Versículo 8. Números está no Antigo Testamento. Ele é o quarto livro. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Capítulo 14. Acharam todos? Digam amém. Mantenham aberta. Vou encorajar você em casa, para casa, leiam o capítulo 13 e capítulo 14, para você ter a ideia completa da história. Mas hoje nós vamos focalizar nossa atenção em um verso apenas. Verso de número 8. Quem está falando aqui é um indivíduo chamado Josué. Falando por ele e pelo seu amigo, companheiro, Caleb. Josué e Caleb. Essa é a palavra que eles proferiram. Assentados mesmo como estamos, e como eu disse, mantenha aberta, faça anotações. Vou fazer um paralelo entre esse evento, esse momento histórico na vida da nação de Israel e os 38 anos da CCP. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Essa foi a declaração. Contexto. É possível que você conheça bem a história de Josué e Caleb, porém é também possível que ainda você não está familiarizado com esse evento histórico. A nação de Israel havia estado no Egito escravizada por mais de 400 anos, 433 anos para ser exato. E eles clamaram a Deus. Deus ouviu o clamor e enviou Moisés e como seu porta-voz o seu irmão Arão, ali direcionados por Deus para que o povo pudesse ser liberto do Egito e fossem à terra prometida, que era a terra de Canaã, lá Palestina, imagine, Egito até a Palestina. E eles foram libertos por Deus e foram em direção àquele lugar. A palavra de Deus fala que eram 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, tudo que possuíam, as manadas de gado, animais e tudo mais, crianças de todo tamanho. Imagina esse povo, talvez 2 milhões ao todo, caminhando pelo deserto, saindo do Egito, a travessia do Mar Vermelho, que nós conhecemos tanto, quando o mar se abriu, eles passaram aquele tempo no deserto, e agora eles estão, quando chegamos em número 13 e 14, eles estão ali na fronteira, prontos para entrarem. Moisés, instruído por Deus, o que é que ele fez? Ele escolheu um representante de cada tribo, eram 12 tribos, então 12 representantes, um por tribo. E cada um deles, espias, com uma missão, vão até a terra, averiguem, vejam tudo, tragam para nós um relatório. É promessa de Deus, mas vamos conferir para que nós não sejamos pegos de surpresa. E assim eles foram, os 12. Passaram ali 40 dias, olhando cada detalhe do fruto das cidades com muralhas, dos habitantes, oposição, todas as questões. Eles voltaram com um relatório dizendo que a terra realmente, ela mana leite e mel como Deus havia prometido. Que ele disse, eu vou levá-los para uma terra, essa terra com essas características. Mas quando eles chegaram lá, eles viram os frutos, por exemplo, fruto da vide. Eu fico imaginando, que cacho era esse, que tamanho, que era tão grande,
que dois homens tinham que carregar, uma madeira aqui nos ombros e aquele caixa no meio. E trouxeram de volta para mostrar ao povo. E todos deram um relatório. O lugar é muito bom, realmente. Mana, leite e mel. E aqui está uma amostra do fruto. Porém, 10 dos 12 não pararam em dizer que o lugar era bom, mas disseram, porém, todavia, contudo, as cidades são reforçadas, o povo é muito forte, e são gigantes. Nós vimos pessoas tão grandes que diante deles, nossa impressão é que nós éramos como gafanhotos. Em outras palavras, não vai ser possível. Está fora do nosso alcance. Realmente o lugar é bom. Nem se levou em consideração que Deus havia prometido. E suas promessas são sempre extraordinárias. 2 apenas se levantaram. E o povo começou a se rebelar. Começou a chorar, a culpar Moisés. Vocês nos trouxeram até aqui para a gente morrer. Eu estou parafraseando, você pode ver as palavras exatas. Mas 2 deles disseram, gente, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura e dará a todos. É possível que você não esteve aqui no início do culto, muitas pessoas foram chegando, mas nós abrimos o culto com as lamentações de Jeremias, capítulo 3, do 19 ao 24. E o profeta está olhando para a sua nação, está olhando para a sua cidade, está olhando para tudo e está dizendo, gente, que desolação. Nossa transgressão, nossa desobediência nos causou tudo isso, que coisa terrível. Mas ele não para em apenas dizer, Senhor, o Senhor sabe que nós estamos afligidos, nós estamos humilhados, nós estamos derrotados, a situação é muito difícil, nossas limitações, tudo isso ele fala, em poucas palavras. Mas ele não para aí no versículo 21, ele muda o tom. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E ele começa a fazer uma lista com 2 itens logo de saída. Primeira razão, porque eu quero trazer à memória, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, todos os dias. A bondade do Senhor, a sua fidelidade não tem fim. Há um princípio, irmãos, aqui, que em todos os momentos da nossa vida, quase que sem exceção, nós sempre vamos ter a escolha, vamos olhar para as circunstâncias, os gigantes, as cidades com muralhas, as dificuldades, ou vamos nos lembrar do Deus que nos enviou àquele lugar? Sempre essa opção vai estar. Mesmo quando as circunstâncias não estão como nós gostaríamos que estivessem. Sempre vamos poder escolher. Eu vou olhar, tem o meu Deus comigo, que prometeu que nunca me deixaria, cuja misericórdia se renova a cada manhã, cuja bondade não tem fim, a sua fidelidade, o que ele faz, o que ele fala, ele cumpre. Ou eu vou me deixar guiar, decidir por aquilo que eu vejo. Esse é um princípio. Se você não se lembrar de nada mais, lembre-se disso. Porque a história desse CP tem vivido isso. Nós não somos uma igreja perfeita, longe disso. Mas um princípio que desde o início, dos primórdios, lá dos primeiros anos, né? Nós falamos há 2 semanas atrás, dos primeiros anos, e você vai aprender um pouquinho mais hoje, se o tempo me permitir, mas o ponto é que nós sempre vamos encontrar individualmente, como família e como igreja, circunstâncias que vamos ter a escolha. Confio na promessa de Deus que está comigo, ou eu olho para as circunstâncias. E quando eu olho para as circunstâncias, o resultado é trágico. Sabe o que aconteceu? O Senhor falou, vocês não creram na minha promessa, a nação seguiu os 10. Ele disse, nenhum de vocês vai entrar na terra prometida. Vocês vão ficar peregrinando no deserto. Vocês passaram 40 dias examinando a terra para ver que era bom. Vocês vão passar 40 anos rodando, até que toda essa geração incrédula já tenha falecido. Seus filhos, que vocês disseram que eles não seriam capazes de sobreviver nessa terra, eles entrarão, mas vocês não.
Esse é um lado da promessa de Deus, que às vezes a gente não quer trabalhar. Nós já sabemos com muita profundidade que a nossa desobediência traz trágicas consequências. E aqui é um apelo para que nós olhemos para ali. Como é que isso se relaciona com a igreja CCP? Como é que esse princípio foi vivido? Nós falamos há 2 semanas atrás, caso você não tenha visto, você pode ver no nosso canal de YouTube ou no Facebook, está lá a mensagem de 2 semanas atrás. Mas nós aprendemos ali que em 1986, o primeiro culto público foi no dia 21 de setembro. Que benção que essa festa do sábado vai acontecer no dia do primeiro culto público, há 38 anos atrás. Pastor Nélio, seus filhos eram pequenos, como eu já mencionei, mas Pastor Nélio e sua esposa Teresa, 3 pequenos filhos, eles, chamados pelo Senhor, começaram o sonho, a visão dessa quantidade de brasileiros imigrantes chegando. Eles disseram, esse povo precisa de atenção. Nós precisamos de um porto seguro para aqueles que estão longe de casa. Um lugar onde vai ser um porto seguro, uma casa para aqueles que estão longe dos seus. E a palavra de Deus é pregada. Comunidade, gente cristã, Cristo é o denominador comum, reunidos aqui. Então começou esse sonho. Nossa irmã Diva com eles também. Foi uma das 7 pessoas, eu já mencionei. E também nós tínhamos, além deles, Moisés e Ana. E por último, Reinaldo e Kesa, que eu creio que, se não todos, a maioria de vocês os conheceram. Faz um pouco, menos de um mês, que eles deram um goodbye para a gente. Por agora, né? Pelo menos estão servindo em outra região. Mas esse foi o começo. Então, um grupo pequeno, que a maioria trabalhava de live-in, de segunda a sábado, e aos domingos se reuniam para dizer, usa-me, Senhor. Como é que eu posso? Há muitos na história da CCP, eu fico olhando para as pessoas, né? Quanta gente que marcou a sua presença aqui, tem marcado a sua presença. Eu estou apenas usando esses iniciais porque era um grupo de 7 pessoas para o que nós somos hoje, pela graça de Deus. E eles começaram esse trabalho. Aqui na foto, né, esse The Wilson Avenue, como eu mostrei na última palavra, onde o primeiro culto foi realizado, domingo 21 de setembro de 86. Foi pela manhã, a partir de então os cultos passaram a ser à noite. Ao lado, nós ficamos ali cerca de, eu falo nós, eu não estava parte da igreja nessa época, mas eu falo nós porque é a nossa história. Nós ficamos ali cerca de 6 meses. Nós fomos parte de um presbitério, naquela época de uma outra denominação presbiteriana. Mudou a pessoa na presidência, na direção do presbitério. E 6 meses, quando a igreja estava começando, com seus 7 líderes, o presbitério resolveu que eles não iriam continuar sustentando o pastor. O grupo não dava para mantê-lo, então o presbitério estava mantendo tempo, seguro médico e tudo mais. Primeiro grande passo de fé. Havia um chamado de Deus para o pastor e sua esposa. Havia um chamado de Deus que aqueles 7 haviam abraçado. Eles agora estavam sem recursos financeiros. Eles podiam dizer, ok, fizemos nosso melhor, nos propusemos, nos preparamos, começamos, mas já que não tem os recursos, e Deus é dono de tudo, então isso deve ser que Deus não quer. Eles podiam ter deixado o gigante do dinheiro parado à igreja. Parou? Não. Saíram do presbitério, seguiram independentes, eventualmente se uniram com a nossa denominação atual, a Presbyterian Church in America, né? Trabalhou. Mas quando vieram para a Presbyterian Church in America, que é a nossa atual, ela tem um princípio. Ela investe em níveis pessoais, mas não tem um cofre em algum lugar escondido aí para a gente pegar dinheiro. Então, se você tem interesse em fazer parte da PCA por causa de finanças, você nunca vai fazer parte da PCA. Porque é alguma coisa que nós cremos no movimento dos membros locais e quando vem ajuda é proporcional àquilo que nós fazemos. Fecha o parágrafo aqui. Fomos para esse outro lugar, depois dos 6 meses, é lá na New York com a Ann Street. Hoje esse prédio está bonito, reformado. A igreja do sétimo dia, adventista do sétimo dia, comprou e reformou. Quando nós estávamos lá, a igreja estava morrendo. Os donos da igreja, né, o pessoal, a congregação. Nós nos reuníamos no basement. E quando chovia, sabe para onde a água ia? Não ia para o esgoto, ia para o basement. Quantas vezes ali? Enchentes, né? Todo mundo limpando, traz tudo, faz isso. E a igreja estava ali. Ficamos ali. Quando os adventistas compraram, eles se reuniam em cima no sábado e nós reuníamos aos domingos. Mas eles disseram, nós éramos um povo muito bagunceiro.
Eles tinham razão com relação a isso. Nós somos um povo muito bagunceiro, não somos? A gente fala alto, e brinca muito, alegre muito, é aquela coisa. A gente não pode pedir desculpa por isso. Nós somos realmente uma igreja extraordinária. Você pode dizer amém para isso? Amém. E eles disseram, vocês precisam ir embora. Pagamos $300 na Wilson Avenue. Pagamos $300 lá na igreja, que agora era Adventista do Sétimo Dia. E nós fomos para esse lugar, esse terceiro lugar extraordinário. Está vendo essa parte aqui, 62 da N Street? Eu não sei o que isso é hoje, eu acho que é talvez um salão de beleza, alguma coisa. Na época era um lugar de imprimir, printing, de impressão. Caindo aos pedaços. Consertamos tudo. O pessoal trabalhava dia e noite. Só tinha um pequeno problema. É que o preço agora era $2.000. Não tinha janela. No inverno era bom porque era quentinho. No verão era uma sauna. Não tinha lugar para crianças, nada disso. Era um salão só. Tinha um basement, mas só para descer você tinha que ter seguro de vida para descer naquele basement. E a igreja ficou ali. Consertaram tudo. Os anos se passaram. Em 1986, em 91, eles mudaram para esse prédio da Edison Place. Agora está toda cercada de arame ali, viram? Não era igreja. Ali era um centro cultural. Eles mantiveram o preço de $2.000. E nós temos pessoas que estavam chegando naquela época. Se a memória não me falha, nossa irmã Ângela com a família chegou naquela época. A Josué e Tânia também chegaram naquela época. Os Craig e Cleide também, a sua família e a sua irmã também chegaram naquela. Se a memória não me falha. Eu lembro, nós tínhamos o Food Bank e outras coisas ali, não foi? Aqui naquele basement. No inverno, os canos estouravam por causa do frio. Banheiros era apertadinho. O escritório só tinha um. Mas para entrar uma pessoa no escritório, o outro tinha que sair. Sala de crianças, yes! Nós tínhamos uma sala de crianças lá no final à esquerda, não é isso? Tudo era um basement, do outro lado uma cozinha. 91. Tudo bem até aí? Eu estou falando com vocês, olhando para o relógio, né? Quero dizer o princípio. Quero dizer o seguinte, era tudo para a gente desistir. Mas a promessa de Deus, a terra prometida continua. Quando eu cheguei lá na CCP, eu conhecia esse povo todo, experiências muito boas com todos eles, não fazia parte. Cláudio e eu tínhamos um chamado para Newark, mas não estávamos com a CCP por um problema, porque a CCP estava voltada aos brasileiros. Nosso chamado incluía português, inglês, espanhol, todo mundo. Mas tudo bem. Pastor Nélio, em 92, me fez um pedido, se eu podia vir numa reunião congregacional. Nós fazemos tudo no voto, para que a igreja votasse num novo pastor. Ele explicou, ele estava sendo chamado para multiplicar igrejas como a nossa no país inteiro. Mesmo jeitinho, temos CCP em Mineola, temos CCP em Bridgeport, temos CCP em Danbury, temos CCP em Marietta, Georgia, entre outras, sem contar outras que outros usam outros nomes. Então deu certo, a semente foi plantada, espalhou. Mas o pastor Nélio disse o seguinte, estou saindo, fui chamado, você pode vir, temos um candidato já para me substituir. Você pode vir dirigir a reunião de eleição. Eu contei isso em algumas classes de membros, talvez você já vai se lembrar, né? Os antigos se lembram disso. Eu lembro que eu vim, né? Estávamos reunidos ali, então todo mundo ali, aí falaram, o candidato não estava presente, mas pessoas falaram a favor, porque ele deveria ser votado sim. Outros falaram que talvez não sei o quê. Ninguém estava assim, chateado, não aprovava. Mas dava para perceber que estavam divididos, não é isso? Tá bem. 44 membros estavam presentes naquele dia. A igreja tinha como 48, 50 membros nessa época. Uma frequência de 80, vamos falar, porém, esse era o número de membros, pessoas que podiam decidir e votar. E quando o voto foi contado, eu lembro que a Luísa, do Sérgio Cariello, né? Luzia, ela trouxe para mim um papelzinho com o resultado. Quando eu olhei para o resultado, eu falei, Senhor, o Senhor não faz isso comigo. Porque nós, como todos os imigrantes, viemos para a América servir o Senhor, não foi? Mas trabalhar e também ser abençoado. E nós estávamos no auge da nossa bênção. Eu falei, essa parte do ministério não está...
Nós até pagamos para ministrar, mas não faz a gente, isso não vai dar certo, esse casamento aqui. Tudo interno, não falei nada para ninguém. Irmãos, não era cínico. Irmãos, vamos fazer uma coisa? Vamos ter um momento de oração e vamos votar outra vez? Todo mundo concordou. Oramos e votamos outra vez. Qual foi o resultado? Mesmo anterior. 21 a favor, 21 contra, 2 abstenções. Irmãos, se importa, vamos fazer uma terceira vez. Qual foi o resultado? 21. Ok. Silêncio. Então, temos agora a procurar um novo pastor. Vocês me avisem se eu posso ajudar de alguma maneira. O que a gente temia, entre aspas, aconteceu. 2 semanas depois, os irmãos falam, pastor, o senhor fica conosco esse tempo e nos ajuda a achar um pastor? 32 anos. A bênção foi que o pastor, que não havia ganho a eleição, um homem de Deus com sua esposa, pessoa querida, eu diria talvez o meu melhor, um dos meus melhores amigos, colega aqui, nós dois juntos, fui a ele, nós conversamos, vimos as contas da igreja, a situação dessa igreja não era saudável financeiramente, e fizemos um pacto. Vamos ficar aqui, a gente acha um pastor para vir, mas você fica, a gente une os 21 que votaram em você, os 21 que não votaram, a gente junta todo mundo. E Deus começou a fazer uma obra tremenda. A minha base fora do ministério sempre foi a administração. E com isso nós vimos logo que as nossas finanças não estavam em ordem, nós já havíamos mudado de lugar há tanto tempo. Nosso orçamento anual era de $85 mil total. Não dava para manter a igreja, não dava para ter, não dava para fazer as coisas. Eram gigantes, né? Da terra prometida, mas havia uma promessa do Senhor. Então, o que foi que aconteceu? Ficamos juntos, começamos a prosperar. E logo o Senhor colocou bem claro. O pastor que plantou a igreja já havia vindo a esse prédio com alguém, se a memória não me falha, são tantas informações, com o diácono Amarildo, que já está na glória. Vieram aqui com mais outros 2 e oraram, disseram, esse lugar o Senhor vai nos dar um dia. Não sabia como. Depois de muitas circunstâncias familiares intervindo e tudo mais, conseguimos marcar um encontro. A dona Cláudia foi assim, uma daquelas que me puxa, marca o apontamento, e antes que eu pudesse dizer não, já estava eu lá, né, no apontamento. Conclusão da história. Nós conhecemos os donos do prédio. Falamos de quem nós éramos. Agora talvez 50 e poucos membros, 80 pessoas na congregação, mas de documentado só tinha uma família, a nossa. Como é que nós íamos conseguir esse local? Por quê? Ele estava à venda por $1.200.000. Vazio. Mas logo depois, né, houve crises na região, baixou para 800 mil. Mas para quem tem $85 mil o ano inteiro, sem lenço, sem documento, como é que nós íamos poder aplicar para um financiamento? E foi nesse sentido que aquele grupo pequeno, eu me lembro que 35 pessoas realmente assinaram um pacto. Os outros disseram, a gente caminha juntos. Eu sei de famílias que investiram um ano inteiro de poupança de imigrantes aqui no país para que essa realidade pudesse se tornar realidade. Eu quero apressar o seguinte, gigantes, impossíveis, desistam, demais. Me lembro o proprietário, era um senhor de idade, já com 90, 91 anos de idade, ele era crente, mas ele tinha aqui uma cruz pendurada no pescoço, aí ele pegava aquela cruz, botava nas minhas mãos e falava assim, reverendo, libera a gente. Ele não tinha compromisso conosco, mas ele falava, libera a gente. Vocês não têm condição de adquirir esse prédio. Libera, porque eu creio que o senhor estava falando com ele, não venda para ninguém, só para eles. Isso ficou. Há tantos detalhes, gente, porque a igreja está... Inimigos, gigantes, muralhas e tudo mais. Nossa irmã Ângela veio por causa do seu menino, né? Renato, que estava com leucemia, precisava de um transplante de medula óssea. Foi para o hospital lá em New York. Foi assim que o consulado a trouxe até a nossa igreja. Se converteram aqui. O Renatinho, que é o nome dele, ele teve a transplante de medula, ele ficou bom, ele veio aqui à igreja, lá na igreja, deu testemunho, e de repente rejeitou aquela medula, e de uma maneira rápida ele
faleceu, foi estar com o Senhor. A família pediu que nós fôssemos ao Brasil, né? Com a cinza fomos, não foi? Eu lembro que naquele final de ano, quase no final de 94, imagino, eu não me lembro a data, né? Por aí, né? Eu sei que voltando do Brasil, cansado, desanimado, eu falei, Senhor, esse negócio dessa terra prometida não está dando certo. E além de tudo, o Renatinho veio, o Senhor o curou, ele teve o transplante, foi bom, deu testemunho, mas rejeitou e ele faleceu. Senhor, o que é que está acontecendo? Quase como um filme. Naquela hora o telefone tocou. Estava sozinho em casa. Atendi o telefone, era um senhor americano. Ele falou, os donos, os proprietários, só têm uma filha. Eu sou o genro deles. E nós nos reunimos como famílias. E nós resolvemos que nós não precisamos do dinheiro. Eu falei, o quê? Ele falou, eu falei, o senhor pode escrever isso para mim, mandar por escrito? Talvez eu entendi mal. Ele veio e falou aquilo, né? Ele disse, nós queremos que vocês consigam um empréstimo, se virem, de $350 mil. E nós vamos dar esses $350 mil para 3 instituições, uma igreja, uma biblioteca e um hospital, em nosso nome deles. Mas a Escritura vai dizer que nós doamos o prédio para vocês por $1. A nossa Escritura diz isso, $1. Você está vendo os gigantes? Eu vou ter que fazer finalmente aqui e chegar, né? Há muitos outros milagres que Deus operou. O ponto que eu quero dizer é o seguinte, é quando nós temos um chamado de Deus, quando nós temos uma promessa de Deus, sempre que nós olharmos, nós vamos ver os gigantes ou vamos ver o Deus da promessa. E nós vamos ter sempre essa escolha. A nossa igreja não pode deixar de caminhar. Essa ideia de treinamento, de evangelismo, gente, é um momento para nós alcançarmos. Nós temos já um quartel-general, nós temos dependência, o Senhor tem muito, Ele quer agora que nós vamos e alcancemos o outro. Eles não querem que a gente fique no deserto rodando, trabalha, e daqui a pouco fica tudo aqui, vai para onde? Quem foi? Ele quer que nós trabalhemos na eternidade. Mas não dá para a gente olhar para as dificuldades por difícil. Todo mundo vai dizer não. Ninguém, o pessoal vai jogar o papel na minha cara. Ninguém vai querer conversar comigo. Nós não podemos concentrar nisso. Nós ficamos concentrando naquele Deus da promessa. Ele é conosco. Ele diz, ide e estarei convosco. Por algumas vezes, não, todo o tempo. Então, há um chamado, um pedido agora para que nós dizemos o seguinte, Senhor, agora eu entendi por que o Senhor me trouxe para a América, para Newark, para essa região, para ser um ministro seu aqui, para ser um embaixador. O Senhor me trouxe, no caminho talvez eu vou me beneficiar, vou ter prosperidade, coisas assim, melhores recursos para a minha família, mas o principal, eu vim aqui para ser um embaixador, para dizer que Deus está em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. O resto da história você conhece bem. Então há um chamado para nós. Eu creio que há um sacolejar. Mas eu me lembro no anos de 93 e 94, nós tínhamos uma palavra que dizia assim, há um trem passando. Você precisa embarcar agora. Você tem escolha, embarca nessa ou mantém o status quo do dia a dia como você está hoje. Então há uma escolha. Há dificuldades enormes, desafios enormes. Mas o nosso Deus é conosco, e se Ele se agrada de nós, Ele nos fará possuir essa terra prometida. Estão comigo? Agora, eu queria concluir e dizer o seguinte, eu creio, ao preparar essa palavra, perdão pelo tempo, mas ao preparar essa palavra, sabe o que ficou claro? Renato, fala com a igreja, que essa minha promessa não é só na expansão do reino, ela tem um cunho pessoal também. É possível que você está batalhando alguma coisa, que é um relacionamento conjugal que está em frangalhos, está difícil. Eu creio que o Senhor está dizendo o seguinte, não olhe para as suas circunstâncias, não olhe para o que está acontecendo na sua frente, olhe para o Deus que é o Deus da circunstância. Volte-se para Ele, procure-o, clame, obedeça-o, ande de acordo com os mandamentos dele, e ele vai ver você, vai curar você. Amém. Talvez alguns de nós estamos lutando com filhos, preocupados. Eu tenho caminhado até agora com meus filhos dessa maneira,
Mas eu vejo que meus filhos estão se deixando influenciar pelo mundo. É hora de clamar. Mas não olha para o mundo, não onde é assim mesmo, sabe? Esse mundo hoje tecnológico, digital, tudo está acontecendo, não tem jeito, é uma batalha. Não olha para os gigantes, não olha para as muralhas, olha para o Deus da família, o Deus da promessa. Precisamos fazer essa volta. Eu creio que essa é uma oportunidade para nós. Isso em todas as áreas. Questão de carreira. Talvez você ainda não encaixou. É quase que semana, outra semana, tudo pendente, consigo manter, não manter. Confia no Senhor, seja fiel. Obedeça aos caminhos, princípios dele. Não dá para fazer os nossos princípios e esperar a bênção de Deus. Ande de acordo, coloque o reino em primeiro lugar. E o Senhor vai lhe dar a vitória. Não olha para os credores que estão ao redor. Olha para o Senhor de tudo, de todos. Creio que também o Senhor está dizendo sonhos familiares. E eu tenho o privilégio de conhecer, muitos de vocês compartilham coisas pessoais. Quero falar em geral. Você tem sonhos pessoais? Não abandone os seus sonhos. Você só para de orar por algo quando o Senhor disser, a minha graça te basta. Se você não ouviu claramente, diz, Senhor, eu vou ser igual ao Gideão. Eu só tenho que dizer uma vez, outra vez, ou terceira vez, se eu sou a palavra não, que a sua graça me basta. Mas enquanto isso, não abram mão dos seus sonhos. Eu creio que esse é o princípio, porque se o Senhor se agrada de nós, Ele nos fará possuir essa terra prometida, as promessas que Ele tem feito. Enfermidades, quem pode controlar o quê? Melhores médicos, melhores, tudo isso. Mas ao Deus que cura, ao Deus que com uma palavra, com um sopro transforma tudo. Senhor, minha vida, nossa vida pertence ao Senhor. Mas, ó Pai, estende a tua mão de poder. De novo, só pare de orar quando o Senhor disser, não, a minha graça se aperfeiçoa. Eu tenho uma razão para essa circunstância. Vá atrás da bênção. Eu sei que a gente gosta de cantar Deuteronômio 28, que fala que a bênção vai nos alcançar. Eu creio que essa palavra tem a ver o seguinte, não desista dos planos e sonhos que Deus lhe tem dado. CCP tem vivido isso. E o Senhor tem abençoado de maneira extraordinária. As pessoas que viveram esse sonho, esses anos, estão marcados para sempre. Marcados nas suas vidas, marcados nas vidas dos seus filhos. O Senhor não quer que pare apenas com um punhado. Ele quer que muitos, outra vez, experimentem. Mas tudo começa com nossa promessa de dizer, Senhor primeiro, eis-me aqui, usa-me a mim. Queria tanto ter tido mais tempo, mas já são 11h59. Eu conto outra hora. O que a gente faz com uma palavra dessa? O que eu faço é o seguinte, eu digo, Senhor, eu tenho dois problemas sérios. Um problema é que de olhar para as circunstâncias, analisar tudo e dizer é impossível e desistir. Outro problema, talvez você não tenha, mas eu tenho, dizer assim, já fiz demais. Já estou realizado, entre aspas. Eu me lembro que Caleb, quando ele entrou na Terra Prometida, ele tinha 85 anos. Eu tenho 75, então ele era 10 anos mais velho que eu. Sabe o que ele pediu a Josué na distribuição das terras? Me dá uma planície, um lugar perto da praia, direito. Foi isso que ele pediu a ele? O que ele pediu? Ele pediu o quê? Uma montanha cheia de gigantes lá. O meu ponto é dizer o seguinte, graças a Deus por aquilo que nós já realizamos. Eu olho para o rostinho de alguns de vocês que são parte dessa história integral. Não deixe o passado dizer, já fiz o suficiente, deixa os mais jovens agora fazer. Não, meu filho, não tem mais jovem, não tem mais velho nesse chamado do Senhor. Mas sabe o que precisa? Eis-me aqui, Senhor. Perguntaram ao Billy Graham uma vez, mas fazer apelo todo culto é bom? Não tem problema, fica repetitivo. Ele perguntou, você toma banho todo dia?
Espero que sim, né? O ponto é, eu preciso de um empurrão sempre. Então, apelos para mim é um empurrão, dizer, Senhor, eu estou me acomodando aqui atrás, né? Agora eu estou dizendo, estou aqui na frente, usa-me. Você está aqui, seu coração está ardendo de desejo, de dizer, eu quero ser parte dessa conquista, dessa cidade. Escrever um novo capítulo nessa história. Se é seu pedido, termine esse culto aqui no altar comigo. Eu já estou aqui dizendo, Senhor, por o tempo que o Senhor desejar, eis-me aqui, usa-me. Pode enviar aquela montanha. Se você está aqui, você tem esse desejo, não vou insistir. Venha até o altar e coloque-se aqui, nós vamos encerrar com uma bênção. Ao vir ao altar, você pode, fale com Deus o que esse vir até aqui significa, especificamente. Mas tome um passo de fé. 200 vezes, porque às vezes a gente desanima, a gente enferruja. Então desenferruja e começa a dizer, Senhor, ontem eu falei isso, aí bobeei, Senhor, fiquei na dúvida, escorreguei, Senhor, mas Pai, eu estou aqui para renovar esse pedido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja. Nosso papel, promessa a vocês, é que nós vamos treinar, nós vamos ensinar, Tony, nossa igreja, nós vamos fazer tudo para você poder ter o máximo de informações e de preparo para que essa obra aconteça. Vamos lembrar do motivo desse ID, da razão, das ferramentas que o Senhor nos deu, tudo isso nós vamos fazer. Mas o papel principal é você e o Senhor dizendo, Senhor, eis-me aqui, estou aqui. Igreja, fique de pé. A bênção e oração do apóstolo Paulo, lá em Efésios 3:20, quando ele fala, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Essa oração, ela capta a nossa dependência no Pai. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Conforme o seu poder, na igreja em Cristo Jesus, conforme o seu poder, é o poder dele que opera em nós, não é a minha força de vontade, não é a minha inteligência, não é a minha experiência, não, é ele operando em mim, através de você. A ele seja toda a glória, na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações. Amém. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Você que vai estar conosco, estamos na sala de conferência daqui a pouquinho. Quarta-feira, caminhamos juntos. Chame em qualquer hora, peçam clarificações qualquer hora, em nome de Jesus. Vão em paz, povo de Deus.